Bem, estamos de volta com o Argumento, agora prontos para conversar com a fisioterapeuta Natália Silva, especializada em fisioterapia geriátrica. Vamos saber como anda o tratamento dos idosos. Natália, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada. Boa noite. Hoje a fisioterapia está cada vez mais próxima do idoso, não é isso? Sim. Muito mais até do que nas outras épocas. O jovem não se liga muito na fisioterapia. Sim, até por conta da expectativa de vida. A gente chegou no momento que o Brasil está com uma expectativa acima dos 70 anos. E só isso já é índice suficiente para que a fisioterapia esteja presente na vida desses pacientes. Muito frequentemente eles procuram na idade já avançada, mas a consciência já tem mudado. Então algumas pessoas já estão começando a procurar Mas já procuram muito já com dor, não é? Geralmente. A fisioterapia também tem uma relação muito próxima com o fator curativo. Existe uma fisioterapia preventiva para que a pessoa, quando chegasse aos 70 anos, não fosse tão carente, tão necessitada daquela ajuda? Sim. Hoje, a filosofia da saúde já está envolvida na vida de todo mundo. Então, hoje, as pessoas não procuram simplesmente atividade física por uma questão estética. Hoje, a questão saúde já é um ponto importante. Qualidade de vida me parece que é o maior, né? Sim. Então, isso já favorece a chegada dessas pessoas no consultório. Então, essa semana mesmo eu recebi uma paciente jovem que nunca fez nenhuma atividade, não tem dor nenhuma e está procurando para prevenção, para evitar lesão. Então, hoje, a realidade já é mais essa. Então, a gente aproveita esse embalo, né, de qualidade de vida, de saúde e já insere a fisioterapia desde o início. E o idoso entra nessa? Sempre. O idoso, principalmente, geralmente ele já tem uma disponibilidade maior. Então, só o fato deles terem mais disponibilidade, eles já usam um tempo para fazer coisas que, de repente, numa fase adulta ativa, eles não tinham tempo. Então, a atividade física entra muito nesse contexto. Então, hoje, por exemplo, eu estou localizada ao lado de uma praça. Né? A Praça Batista Campos hoje é sinônimo de atividade física. Então, você passa por ela, você vê muitas pessoas caminhando ao ar livre, enfim. Principalmente idosos. Sim. E muitos precisam... E bem gordinhos. Até dizem que andar na praça engorda, porque só tem gordinho lá, né? Eu acho que é muito porque eles vão para bater mais papo do que para caminhar, praticamente. Mas eles têm procurado muito. E isso... A atividade física é interessante por vários fatores, não só a atividade física, saúde em si, mas a questão social é importante porque eles criam um vínculo afetivo, tanto com o profissional que atende, quanto com as pessoas que ele acaba socializando no lugar. É uma questão importante que faz com que eles saiam de casa, e isso é importante, né? Principalmente porque nessa fase eles já estão mais querendo ficar em casa, não querem mais socializar, então é um fator importante, sim. E outras questões mais, então, para o idoso seria mais importante ter um acompanhamento fisioterápico, tipo uma aula de academia, do que propriamente a academia. Ele não vai mexer tanto com musculação, não é verdade? Eu diria que as duas questões são importantes. Geralmente, o que a gente solicita é que esse paciente venha conosco, que a gente faça uma avaliação e aí, a partir dessa avaliação, a gente direcione melhor esse paciente. Normalmente, o paciente precisa de um acompanhamento, no caso de uma mulher que tem a osteoporose, que é muito, enfim, infelizmente é uma quantidade muito grande, a musculação é muito interessante. Mas um idoso que tem problemas de equilíbrio, por exemplo, o pilates seria muito mais interessante. Ou então um paciente, um idoso que tem dificuldade de fazer atividades do dia a dia, como tomar banho, se vestir, comer, o treinamento funcional seria um pouco mais indicado. Então isso determina muito, a avaliação determina muito de que forma a gente vai abordar esse paciente. Então você recomenda primeiro uma consulta para ver quais as carências, cada caso é um caso e assim por diante. Você falou aí do equilíbrio e a queda é o grande pavor do idoso. Demais. E, infelizmente, isso é boa parte da procura que aparece na clínica, no consultório. Então, muito em função de quedas que já existiram por repetidas vezes, esse idoso chega conosco, geralmente indicado por um familiar, que ou conhece o trabalho da fisioterapeuta, ou então já recebeu indicação de um médico, do geriatra. E chega buscando uma cura específica para aquele caso. Geralmente, quando essa queda já existiu, geralmente eles procuram um tratamento para alguma coisa que sofreu impacto. Geralmente a queda bate-se o quadril, bate-se o ombro, os punhos. Então eles procuram mais no sentido de tratar aquela extremidade acometida.
Em seguida, a gente já aproveita e encaminha esse paciente para que ele continue fazendo uma manutenção, eu diria, para que ele evite de novas quedas, ele evite de ter novas lesões. Natália, existe alguma forma de segurar esse equilíbrio para que ele evite essa queda? Sim, aí a gente entra com a questão preventiva. Então, se a gente tem a oportunidade de, desde a fase adulta, a fase da infância, iniciar um trabalho, é o ideal. Mas se porventura esse idoso não teve essa condição, ele tem agora nesse momento, não tem problema nenhum. A avaliação vai direcionar qual será o melhor atendimento e inclusive de que formas eu consigo abordagem. Eu geralmente explico que o equilíbrio do idoso e o equilíbrio de qualquer pessoa, ele precisa de 4 fatores. Você precisa enxergar bem, que é um fator determinante. Você precisa ter uma boa audição, que em função de uma série de ossinhos que com o tempo a gente vai envelhecendo, esses ossinhos acabam sofrendo algumas alterações. Isso pode interferir na audição e a audição, consequentemente, numa falta de equilíbrio. Terceiro, é uma musculatura de membros inferiores e centro, que é o core, que a gente chama, que é mais essa musculatura abdominal, é um barril de força que todos nós temos. E, por último, é a questão do cerebelo, que é um órgão responsável pelo equilíbrio e coordenação motora. Então, eu digo sempre para os pacientes que alguma alteração em um desses 4 fatores pode gerar um desequilíbrio. Então, o ideal seria que a avaliação viesse primeiro para que a gente descobrisse se tem algum problema em algum desses 4 fatores, desenvolver um trabalho, sendo indicando ele para um médico especialista, para uma própria fisioterapia que faça a reabilitação vestíbulo-coclear, que é a questão auditiva, ou a fonoaudióloga, e aí sim fazer o trabalho muscular. Então, pelo que você fala, o equilíbrio é o principal problema ainda do idoso, geralmente, junto ao consultório fisioterápico. Sim, infelizmente, e geralmente a queda com lesão grave. Fratura, fissura, fêmur, colo de quadril, geralmente. Incontinência urinária, o que a fisioterapia pode fazer? Nós temos na fisioterapia uma área de abordagem que chama fisioterapia uroginecológica. Nessa área de especialidade, existe um trabalho que evita ou trata as questões das incontinências, sejam elas urinárias ou fecais. Então, muito comumente, as mulheres, infelizmente a maior incidência, desenvolvem uma incontinência urinária e acham que é normal, por conta da idade, por conta, às vezes, de já ter tido partos normais e acham que é normal. E não é necessariamente normal. A gente consegue fazer toda uma abordagem de fisioterapia especializada e tratar ou reverter o quadro ou deixar essa paciente com uma qualidade de vida melhor. E isso acaba sendo um favorecimento na qualidade de vida do idoso. Bem, o ideal é que o idoso vá até a clínica, vá até o estúdio e que faça lá a sua atividade. Mas muitos não podem nem se deslocar. Sim. Mas mesmo assim é recomendável um tipo de tratamento fisioterápico que ele possa mexer alguma coisa. Sim. O nosso corpo é uma máquina e foi feito para o movimento. Então, se por algum motivo esse movimento não está sendo priorizado, ele vai dar problemas. E a fisioterapia é a terapia do movimento. Então, a melhor indicação para que esse paciente tenha toda a condição de se movimentar bem, de fazer suas atividades do dia a dia bem, sem riscos de lesão e sem risco de queda. E o idoso tem procurado mais por iniciativa própria? Geralmente ele é levado por algum familiar, os filhos que empurram, vão fazer uma atividade, alguma coisa assim. Eu diria que é 50%. Hoje já existe o grupo, normalmente eles se reúnem e um começa uma atividade. E aí esse um gosta dessa atividade e começa a fazer a propaganda para os colegas. E aí eles começam a vir por vontade própria, estimulados pelo colega. A outra questão é a família, vendo a necessidade desse idoso de ter uma atividade física, de melhorar a qualidade de vida, e aí eu encaminho esse paciente, esse idoso, para que a gente atenda. Bem, além da sua especialidade com o idoso, você mexe também com Pilates e com RPG. Sim. Não é? Qual a diferença básica entre as duas técnicas? Bom, eu diria que Pilates e RPG são terapias próximas, mas são diferentes ao mesmo tempo. Então, os dois podem ser muito bem indicados para um tratamento de coluna, por exemplo, que é a grande maioria da procura hoje no consultório. Mas a gente usa o RPG, que é a reeducação postural global, mas com a intenção de reeducar a postura estática. Então, eu consigo me posturar bem sentado, de pé, numa posição deitada, usando mais as técnicas desenvolvidas pela RPG.
Já quando eu falo de Pilates, eu vou usar uma musculatura muito mais dinâmica. Então, é uma musculatura muito mais envolvida no movimento, apesar de também trabalhar uma musculatura de estabilidade. Então, eu diria que são fases diferentes do atendimento. É correto falar que o RPG é curativo, que o Pilates é preventivo? Sim e não. Ambos podem ser as duas coisas. Ambos podem ser usados tanto para fazer o tratamento, né, desde que iniciado de uma forma correta, e ambos podem ser também utilizados para fazer a manutenção, por exemplo. Normalmente no consultório, quando eu recebo um paciente que vem com uma queixa de dor, por exemplo, dor na lombar, que é a grande maioria, ele inicia por uma terapia manual, que pode ser a RPG, pode ser o método Busquet, pode ser o Mulligan, o Maitland. Existem várias técnicas dentro da terapia manual. E aí, a partir do momento que eu vejo que esse paciente está apto a iniciar uma atividade de manutenção, que seria uma atividade que exige um pouco mais de força, de respiração, de controle muscular, eu encaminho esse paciente para o Pilates. Então, eu gosto sempre de trabalhar uma evolução, mas não tirar o paciente de uma vez, de uma hora para outra da terapia. Então, ele inicia pela RPG, geralmente 1, 2 vezes por semana. À medida que ele vai evoluindo, ele vai sendo desmamado dessa técnica. Aí ele passa aí 1 vez por semana, 1 vez a cada 15 dias, 1 vez a cada mês. E aí eu vou inserindo o Pilates, ou o treinamento funcional, ou uma musculação, enfim, como método de manutenção. Natália, antes de chegar na melhor idade, há um certo abuso na academia pela quantidade de peso, é natural, aquela parte social da academia, se o fulano levanta, os outros levantam juntos. Há um exagero de bicicleta, há um exagero de corrida, há um exagero. Né? E antes de chegar na melhor idade e ter que resolver todos esses problemas, o que é que você sugere, o que é que a fisioterapia pode caminhar com esta pessoa que está na época do exagero e que lá na frente vai ser cobrada a fatura? Sim, em algum momento essa fatura de fato vai ser cobrada. Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Então, o que nós sugerimos sempre é que tenha um profissional, seja ele fisioterapeuta, educador físico, com uma boa formação, para que dê um suporte legal, importante, cheio de conceitos, a teoria é importante também, não basta ser só prática. E aí, a partir do momento que esse paciente, esse aluno está sendo bem assistido, a fisioterapia entra no sentido de melhorar aquele movimento. Então, por exemplo, um paciente que não anda direito, ele não vai ser capaz de correr bem. Então, hoje, a explosão de corrida de rua é maravilhoso por uma questão de tirar as pessoas do sedentarismo. Mas, ao mesmo tempo, é uma luzinha amarela. A gente precisa ter cautela e cuidado, porque não posso colocar para correr todo mundo de uma vez só, num grupo heterogêneo demais e há assumir... uma tese que acima de 50 anos não seria tão recomendado. Bom, eu não sou tão radical. Tudo bem, cada caso é um caso. Exatamente. Eu acho que existem as contraindicações relativas e não totalmente absolutas. Mas é importante que cada caso seja visualizado de uma forma diferente. Por isso que a avaliação individual é importante. Seja ela pelo educador físico, que é a avaliação funcional, física, e seja ela pela fisioterapia, que é a avaliação fisioterapêutica. Então, se o aluno, cada pessoa tiver a oportunidade de ter as duas coisas, o ideal é sempre parceria. Existe alguma contraindicação para esses métodos, como Pilates, RPG ou coisa assim? Como eu disse, não existe uma contraindicação ou indicação absoluta. O que existe é o primeiro contato com o profissional e aí, daquele momento, ele vai... Ele vai sentindo. Exatamente. Ele vai descobrir o que o corpo está precisando naquele momento. De repente, como acontece muito, os pacientes chegam procurando o Pilates porque o Pilates é uma modalidade que está em alta. Então, às vezes, eles chegam conosco procurando o Pilates. Mas aí, na avaliação, a gente vê que esse paciente não tem condição nenhuma de iniciar pelo método Pilates. A gente precisaria iniciar, por exemplo, por uma terapia manual, para liberar algumas dores importantes, realinhar a postura desse paciente até o ponto dele chegar no nível Pilates. Então, para eu entender legal, um profissional mais globalizado, como você está se colocando, em que você vai analisar o melhor método. E não que o paciente chega, eu quero fazer A, B ou C. Exatamente. E para isso você tem que ter disponível todos esses métodos na clínica. Você, nesse caso, tem? Temos. Lá na clínica, nós trabalhamos hoje com o paciente iniciando o trabalho conosco, independente de ter ido ao médico antes ou não. Então, hoje a gente já tem essa autonomia, né, do paciente ter alguma sensação de dor, algum sintoma e já vir diretamente com o fisioterapeuta.
ou ele vem por indicação de um colega médico. Então, nesse momento, a gente vai e cerca ele de avaliação. A maioria pela indicação médica, creio que não, né? Mas por amigos, parentes. Exatamente. A maioria hoje já é muito em função do comercial que eles fazem com os colegas. Então, passaram a se sentir melhor, com menos dor, e aí começaram a procurar. Então, lá na clínica nós temos desde o atendimento do paciente com dor aguda, intensa, até o paciente que já está apto a fazer atividades do tipo musculação ou atividades de maior impacto. Bem, esses métodos fisioterápicos nada tem a ver com estética, a não ser que com qualidade de vida você acaba ficando mais bonito, não tem eu diria que é uma consequência. Né? A nossa prioridade não é exatamente a estética, mas existem pacientes que a gente não chama nem de pacientes, a gente passa a chamar de alunos de Pilates, que vêm para o Pilates com a intenção estética. É possível, mas não é nossa prioridade. Não é o objetivo também do método, Sim. Não é verdade? O método é o objetivo curativo, preventivo, tratamento. A estética é uma consequência. Natália, muito obrigado por essa consulta pública, por essas informações e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima semana. Tchau.